Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Hoje nós temos uma conversa aqui, que ela é crucial. E eu tenho a alegria de poder trazer aqui um amigo muito querido, né, um professor que eu respeito muito pelos saberes. E, gente, eu queria contar para vocês, né? Ele trouxe aqui a ideia da gente falar sobre esse tópico de hoje. E claro que na hora a gente super topou, né? Porque acho que é um tópico que a gente tem que trazer mesmo para a discussão. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel essencial dos professores na promoção do respeito à diversidade sexual. E é uma honra receber aqui o professor Marcos Vinícius Anuto. Professor Marcos, seja bem-vindo, e eu já quero começar te lançando aqui a primeira pergunta. Professor, quando a gente aborda a diversidade sexual na sala de aula, quais são os desafios que você identifica e quais as oportunidades que surgem para os educadores que estão nesse processo? Boas-vindas, professor. Olá, Maíra. Olá, pessoal. Boa tarde. É um grande prazer ter a oportunidade de estar aqui com vocês novamente, hoje discutindo esse tema tão importante e tem sido aí um grande desafio nas escolas atualmente. E frente a isso que você trouxe, eu queria, trazer esses dois pontos de desafios e oportunidades, dos professores e das escolas frente a essas questões da diversidade sexual. E quando a gente pensa em desafios, a gente tem aí diversos, né? A gente tem muitas coisas aí que entremeiam as escolas, entremeiam a formação do professor, que pode se tornar um grande desafio para tratar da diversidade sexual em cada uma das salas de aula das escolas do Brasil. Um dos grandes desafios é a questão do tabu, né? Então a gente vive numa sociedade estruturalmente machista, aonde temos ainda sendo reproduzida nas escolas diversos pontos que reforçam esses estereótipos machistas. Então, existe um tabu que precisa ser dialogado e conversado inicialmente com os professores, até para que eles entendam a importância e o quanto isso é essencial para a nossa sociedade. Então, romper com essa resistência, seja inicialmente do corpo docente, mas também pensando na própria comunidade escolar. Então, são pontos essenciais, porque podem partir resistência dos alunos, eu acho pouco provável, mas muito mais dos pais, dos colegas de trabalho. Então, é fundamental que haja esse esforço para romper tanto esse tabu quanto essa resistência. Outro ponto que é um desafio e é muito importante é a questão da formação desse professor, né? Quando a gente fala de diversidade sexual, ele é um tema, é um ponto que a gente precisa de uma formação continuada, que seja específica para esse ponto, não é uma formação que tenha cunho religioso, que nesse ponto não se envolve, né, não se mistura, a gente está falando de uma formação específica para esses pontos, para que haja um maior entendimento desse professor sobre esse ponto, e que seja uma formação de que prepare esse professor para lidar com esse tipo de situação em sala de aula, ou até mesmo abordar essa discussão com os seus estudantes. E ter uma questão de que esse professor tem algum tipo de formação religiosa, que isso não o impeça de dialogar com os seus estudantes, de que faça mediações sobre esse ponto, né? A sua religião, neste ponto, não interfere na sua abordagem com seus estudantes. A gente está falando desse estudante como pessoa, independente das suas ideologias religiosas. Então, um desafio é esse professor que, caso tenha alguma ideologia religiosa que condene ou tenha coisa nesse sentido, que isso não seja nenhum tipo de impeditivo para que ele dialogue com seus estudantes, que ele medie, que ele interfira, que ele haja em situações de discriminação ou de bullying, que aconteça tanto dentro da sala de aula quanto fora. E pensar também nessas oportunidades, né? A gente falou aí desses desafios que precisam ser
né, enfrentados, precisam ser combatidos, precisam ser preparados, precisam ser estudados, mas a gente tem que pensar que a gente tem que promover uma educação para uma diversidade, porque nós vivemos numa sociedade diversa, onde todas as pessoas são diferentes entre si. Esse é um princípio da educação para a diversidade. Então, ajuda a gente a viver em sociedade quando a gente compreende melhor a diversidade dos seres humanos aí que permeiam toda a sociedade. Um outro ponto importante, como uma oportunidade, é esse professor praticar, primeiro em si, e depois junto com os seus estudantes, esse exercício da empatia, né, de entender o lugar do outro, de usar isso como a criação de um ambiente que seja inclusivo para todos os estudantes. E esse recorte que eu estou te falando de promoção de empatia, de criação de ambiente inclusivo, de uma educação para a diversidade, vai para qualquer ponto da diversidade, seja a diversidade sexual, que a gente está falando aqui hoje, seja para diversidade cultural, seja para diversidade religiosa, serve para todos os pontos, né? Então, que isso seja um mote aí, seja uma mola propulsora de diversas ações e de diversos diálogos em sala de aula, porque sim, a escola é um lugar essencial para essa conversa. E acima de qualquer coisa, uma oportunidade a gente prevenir situações de violência, situações de bullying, de discriminação, de preconceito dentro da escola, né? Que a escola vai preparar esses estudantes. E usar isso como uma oportunidade até para diminuição de situações violentas dentro da escola, porque quando a gente olha pesquisas atuais, é na fase escolar que muitos estudantes LGBTs cometem suicídio. Então, principalmente na adolescência. Então, o quanto que a escola tem um papel fundamental e usar isso como uma aliada para a prevenção de situações como essa. Então, acho que falei bastante, mas são pontos aí que precisam ser repensados, precisam ser dialogados e precisam fazer parte da rotina escolar, Maíra. Professor Marcos, olha que resposta rica, né? E que resposta bastante completa quando a gente também olha para uma sociedade, né, que tem colocado aí muito mais holofote nessas questões, e acho que isso é muito positivo, né? Porque isso também ajuda a gente a entender melhor, e acho que muito bem colocado essa perspectiva de que a diversidade ela não está só sob um ângulo, né? Quando a gente promove a diversidade na escola, a gente está trazendo aí muitos outros aspectos. Eu estava pensando aqui quando, professor, você foi falando da questão da formação, né? E como que a formação continuada ela pode ser crucial nesse processo. Eu sei que você já contou um pouquinho para a gente aí da questão das oportunidades, mas na sua experiência, né? Como que a formação continuada ela pode influenciar positivamente na promoção dos ambientes escolares mais inclusos em relação à diversidade sexual? Maíra, a formação continuada do professor deve ser uma coisa assim que deve fazer parte da sua rotina, né? A gente vive numa sociedade em constante mudanças e então a formação do professor deve acontecer sempre. Mas quando a gente pensa aqui nesse recorte da diversidade sexual, a importância dessa formação continuada, porque ela vai proporcionar para esse professor uma compreensão dessa mais profunda sobre essa diversidade sexual. Além disso, a formação vai ajudar a sensibilizar para essas questões que esses estudantes LGBTs se enfrentam dentro do ambiente escolar, né? Muitas vezes esses estudantes, Maíra, já vêm do seu ambiente familiar com muita violência quando se trata desse recorte da diversidade sexual. E a escola não pode ser mais um ambiente violento para esse estudante. Então, a importância do professor ter uma formação ou buscar uma formação de um maior conhecimento sobre isso ajuda, porque o conhecimento rompe preconceito. Então, eu acho que isso é o primeiro passo. A formação continuada do professor vai dar um suporte para que ele desconstrua aqueles tabus, aquelas resistências que a gente colocou lá no começo da fala, porque vai fazer com que ele consiga entender melhor a situação. Porque a gente, né, nós somos formados numa geração onde isso não era discutido na escola,
aonde sim, sempre existiu no ambiente escolar, mas não era sempre anulado e silenciado. Não só essa questão da diversidade sexual, mas é um dos pontos aí que sempre foi silenciado no ambiente escolar. E o quanto que a escola reproduzia esse ambiente violento. E ainda hoje reproduz e ainda assim ainda se mostra como um ambiente violento, né? Então, essa formação vai ajudar também o professor a desconstruir estereótipos. Então, existe um estereótipo que boa parte das vezes é um estereótipo preconceituoso e vai ajudar esse professor a ter uma visão mais justa e uma visão mais igualitária, mais equitativa dessa questão da diversidade sexual. Então, o conhecimento que vai vir, né, ele vai buscar, ele vai pesquisar e vai ajudá-lo nisso, vai ajudá-lo a desconstruir essa imagem que é feita, né, que é reproduzida ainda nos ambientes escolares, que, como eu disse na primeira parte da pergunta, reproduz um ambiente e uma estrutura machista na nossa sociedade. E pensar, né, que toda essa formação tem que buscar um impacto na escola, né? Essa é a principal coisa. A gente se prepara para que haja mudanças nas nossas atuações. Porque quando eu faço isso, eu vou ajudar dentro com o corpo docente da unidade escolar, dentro com os funcionários também da unidade escolar, uma promoção de um ambiente respeitoso. E volto a dizer, isso serve para qualquer ponto da diversidade, né? Então, quando um professor ele é bem informado, quando um professor ele é bem instruído nessas questões, ele vai ajudar a construir um ambiente que seja seguro, que seja acolhedor para todos os tipos de estudante, para todas as questões que os estudantes enfrentam no seu dia a dia, porque pode ser que para muitos estudantes a escola seja o único lugar seguro. E isso independente da orientação sexual do estudante, independente da identidade de gênero do estudante. Então, a escola tem que ser um lugar seguro para esse estudante. E um outro ponto é que com a formação eu consigo prevenir situações de bullying, eu consigo prevenir situações de preconceito e discriminação. Então, até com a formação, o meu olhar como professor, ele fica mais apurado para essas situações. Eu consigo identificar melhor situações de que é preconceituoso, que é discriminatório, ou até mesmo como agir em situações de bullying. Por quê? Quando um estudante sofre uma situação violenta nessas questões, seja psicológica, seja verbal, quando o professor ou qualquer profissional da unidade escolar se cala, é ter a clareza que é uma segunda violência. Né? O silêncio é uma segunda violência. Ou a falta de ação é uma outra violência. Então, a importância também de saber como agir. Porque com isso eu consigo agir melhor, prevenir situações de bullying, e se quando acontecer, eu vou fazer desenvolver ações que sejam inclusivas. Então, e tudo isso acontece quando existe dentro desse profissional uma formação, existe um conhecimento sobre o que ele está fazendo, então não dá para essas situações agir como agiam quando a gente era estudante, né? Que eu volto a dizer, nós somos hoje educadores, mas nós somos formados num ambiente machista, preconceituoso, discriminatório, então não dá para hoje reproduzir a estrutura de escola da maneira que nós somos educados. E além de tudo isso, né, com a formação e o conhecimento do professor, eu vou conseguir ter um melhor relacionamento com os meus estudantes. Que eu vou ter um melhor relacionamento, por quê? Porque eu vou entender melhor essas situações, eu vou compreender essa diversidade de uma maneira muito clara e muito tranquila, e muito madura, inclusive, e vou conseguir acolher e apoiar, eu vou ter uma comunicação muito mais sensível e acessível a todos eles. Então, eu vou promover um ambiente aonde eles se sintam seguros, todos os estudantes. Eu vou promover um ambiente onde essa comunicação ela seja de paz, que é um dos princípios assim que vai repercutir em todas as minhas ações pedagógicas, porque um ambiente de paz, um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, faz com que os estudantes tenham a maior oportunidade de um aprendizado eficaz, eficiente e
que seja significativo para esses estudantes, né? E além de todas essas questões, né, eu vou ajudar, de fato, a ter uma sociedade mais justa, igualitária, equitativa, que a gente tenha um ambiente seguro para todo mundo. Eu acho que, acima de qualquer coisa, o professor é um adulto de referência para os seus estudantes, e sendo um adulto de referência para os seus estudantes, eu preciso estar preparado para tudo isso. Então, a formação continuada vai ter um papel fundamental nesse ambiente aí, nessa criação desse ambiente. Então, você professor, você professora, não deixem de buscar uma formação sobre isso, não deixem de pesquisar sobre isso. A gente tem sites que são de referência para isso, principalmente sites que se dedicam a falar da diversidade sexual. Nós temos ONGs, nós temos lugares que promovem ali cartilhas, que promovem pesquisas, que promovem possibilidades. Então, assim, a oportunidade de acesso, ela é muito grande. Eu acho importante que todas essas pesquisas voltadas para todos da diversidade sexual não tenha nenhum tipo de cunho religioso, não tenha nenhum tipo de olhar que a religião, neste ponto, ela vai ter um olhar ali que pode interferir na melhor compreensão do professor, mas, acima de tudo, busque, né? Retire dúvidas, busque profissionais que tenham conhecimento aí mais profundo sobre esse aspecto, vai tirar suas dúvidas, porque, assim, esse profissional aí que seja de confiança de você, abra o seu coração, faça todas as perguntas que você acredita que é importante você fazer, tire suas dúvidas de como que eu faço uma mediação nesse contexto, porque o conhecimento vai te ajudar a agir cada vez mais e melhor. Eu acho que é basicamente tudo isso, Maíra, o que eu acho que é importante, o quanto que a formação é essencial nesse processo. Não, assim, basicamente que acho que é muito importante, né, professor? Até eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal, contando um pouquinho dos bastidores aqui do Conversa de Classe. As nossas pautas, gente, elas são sempre discutidas com as pessoas que são entrevistadas aqui no programa. E eu quero agradecer mesmo publicamente o professor Marcos, porque ele me ajudou a regular os termos que estavam lá, né? E eu falo de coração, não tenha medo de dizer, olha, professor Marcos, eu usei esse termo aqui, e eu não sei, né, se ele é o melhor, se ele está correto, se ele representa, né, a discussão da maneira mais adequada, como a gente quer realmente levar para as pessoas, porque, de fato, né, a gente não vai saber tudo, a gente não teve mesmo uma educação que privilegiou esses aspectos lá no passado, mas também nunca é tarde para a gente aprender, né? Não é também porque a gente não teve, né, professor Marcos, que a gente vai deixar isso para lá ou fechar os olhos para isso, né? Eu até aproveito o gancho aqui para perguntar, professor, se tem alguma prática, né, ou alguma iniciativa já implementada por você ou também por outras pessoas que promovam o respeito à diversidade sexual nas escolas que você conheça, que você possa compartilhar um pouquinho aqui conosco. Legal, Maíra. Eu acho que o que eu já participei, né, porque eu estou nos últimos anos no ambiente de formação de professores e gestores, o que eu percebi que tem vindo muito, né, principalmente nos últimos anos, é o pedido de uma formação. Então, eu já promovi algumas formações para discutir a questão da diversidade sexual e ter muita tranquilidade de fazer exatamente o que você disse, né, de oportunizar esse momento dos professores sentarem, tirar dúvida, esclarecer, limpar contextos de divisões ali que estavam confusas, de buscar entender melhor esse seu estudante, essa sua estudante, porque esses professores muitas vezes têm essas falas que reproduzem estereótipos preconceituosos. Então, a Maíra trouxe aqui, né, que a gente fez um contexto da pré-entrevista aqui, da conversa, alguns termos, porque esses termos a gente acaba reproduzindo ideias preconceituosas, como é uma escolha,
aceitação. Então, assim, a gente tem que entender o quão é importante para esse estudante se sentir inserido no contexto. Então, um dos pontos essenciais para esse ponto aí desse professor conseguir avançar sobre essas questões, um dos pilares é a formação continuada. E essa resposta, Maíra, você receberia de qualquer ponto, de todas essas conversas que você já teve até aqui, o quanto que a formação continuada, ela aparece recorrentemente, né? Então, o quanto que essa formação do professor, nesse contexto e nesse recorte que a gente está conversando aqui hoje, questões que abordem a diversidade sexual, para que a gente fique atento às terminologias, para que a gente fique atento a melhores estratégias, para que a gente fique atento à forma que eu falo, à forma que eu converso. Então, essa é uma das ações que eu já promovi algumas vezes e que eu percebo que se faz muito necessária. Então, se você, como eu disse, se você tiver um profissional que seja de sua confiança, busque, senão a gente tem aí diversas organizações que abordam e tratam das questões da diversidade sexual que podem te ajudar a entender melhor. Outro ponto é você agir, né? A formação de nada vai funcionar se não tiver ação de fato na sala de aula. E mesmo que você não tenha vivenciado ou tido na sua sala de aula situações de discriminação, preconceito e violência, isso não significa que você não tenha que dialogar sobre isso. Porque para muitos estudantes LGBTs, eles vivenciam a situação do silêncio, onde isso não é dialogado com ninguém, porque ele está ali numa fase de conflito interno, conflito familiar. Então, o fato de não haver a verbalização não significa a não existência. Então, o quanto é importante esse ponto e esse olhar muito atento do professor para a sala de aula, para que, mesmo que não tenha uma situação explícita, não é sinal de que nada acontece, né? A sociedade movimenta isso. Às vezes são situações que são externas à sala de aula, como situações que podem passar na televisão, ou situações que pulverizaram na internet. Então, não deixa passar esses momentos. As conversas precisam ser feitas, né? Existem momentos em sala de aula onde conversas difíceis, né? Vou colocar entre aspas, precisam acontecer. E conversa difícil, muitas vezes, é para o professor mediar essa situação e esse diálogo com os estudantes, que para eles é uma coisa que já é mais naturalizada, já faz parte do ambiente, eles já convivem com isso. Então, na verdade, as pessoas que mais precisam passar por esse processo de revisar os seus pensamentos, seus conceitos, seus estereótipos, seus tabus, são os adultos, são os profissionais da educação. Porque os jovens, as crianças de hoje em dia, eles já enxergam isso com a maneira muito mais natural do que a nossa geração. Então, quem precisa passar principalmente por esse processo de maior conhecimento, de maior diálogo, de maior reflexão, são os educadores, e eu coloco nessa questão dos educadores todos os profissionais que trabalham na escola, né? Então, não é uma ação exclusiva dos professores. A gente está falando dos demais profissionais da escola, porque as ações que precisam ser tomadas, as mediações de conflito, são responsabilidade de todos os profissionais. Então, a questão também da formação continuada não se restringe ao corpo docente dentro de uma escola, engloba todos os profissionais, né? Porque todos eles fazem diversas mediações todos os dias letivos da escola. Então, aí a gente fala, mas sempre volta ao ponto da formação, a gente fala e retoma a questão da mediação, a gente fala e retoma questões de o quanto é importante que essas ações aconteçam dentro das escolas. E fato, né? A gente que é professor, mas há bastante tempo, sabe disso. Ações como essa, boa parte delas não serão planejadas, elas vão acontecer e você vai precisar atuar naquele momento. É óbvio que também a gente vai ter atuações planejadas de abordar questões, de dialogar
pontos que sejam, que façam relações com o currículo, com a faixa etária dos estudantes, com o que está sendo discutido e abordado com eles nesse período letivo, mas outra boa parte vai acontecer no ambiente escolar e você vai precisar agir, vai precisar mediar, então é fundamental que, como educador, né, volto a dizer, como adulto de referência, a gente seja uma boa referência, a gente seja um adulto de confiança, que nós possamos ser uma pessoa onde esses estudantes enxerguem como um ponto de apoio, um ponto de acolhida, um ponto de empatia, que todos os estudantes precisam, independente da sua identidade de gênero, independente da sua orientação sexual, independente de qualquer coisa. Todos os estudantes que frequentam cada uma das salas de aula desse Brasil precisam ser acolhidos, precisam ser ouvidos, e isso precisa ser feito de uma maneira muito madura. Então, neste ponto, eu volto a dizer que a gente precisa estar preparado para isso. Acho que fundamentalmente é só tudo isso. Professor Marcos, uma conversa inspiradora, né? Estou muito grata pela sua participação e eu tenho certeza que isso tem, né, um impacto muito positivo quando a gente fala principalmente aí da promoção do respeito à diversidade sexual na escola, né? Que é um tema que a gente realmente precisa discutir. E fica o convite aí para voltar mais vezes para a gente poder aprofundar no tema e para falar, né, de outros aspectos também. Agradeço muito a sua presença e, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe.